amados idolatrados, salve, salve. Hoje nós estamos aqui no consultório da doutora Adriana Hirata, é uma psicóloga renomada aqui em Joinville. Ela vem de uma família de 5 irmãos, todos formados na área de saúde. Então, ela foi uma das pessoas que me ajudou. Então, não significa que dançar, cantar, aprender coisas novas te tiram da depressão. É uma ajuda, te ajuda, mas você precisa de um profissional. Então, tanto um psiquiatra quanto um psicólogo. Então, eu tive um bom psiquiatra e tive uma psicóloga que me acompanhou, tanto presencial como quando eu estava muito ruim na minha casa, né, online, quando eu já estava um pouco melhor. Então, mas é preciso de um profissional na hora que nós estamos com depressão. E eu estou aqui com a doutora Adriana, porque um dos seguidores falou: como que você, uma mulher que gosta tanto de viver, tão alegre, pode ter depressão? Então eu respondi para ele que depressão não é uma escolha, né? Eu posso ser feliz, eu falei para ele, eu posso ser feliz, amar a vida e ir no médico está com câncer. Eu posso amar a vida, amar viver, mas ir no médico eu estou com Alzheimer. Não é? Então, doenças não são coisas que nós escolhemos. E a depressão é a doença do século, não é? Agora, não é? E depois a Covid e muito mais ainda. Então, eu quero apresentar para vocês a doutora Adriana. Ela atende aqui em Joinville. É a minha psicóloga preferida, maravilhosa, né? Me ajudou a tirar do buraco. Ela tem uma mágica, alguma coisa tão simples. E quando ela fala comigo, eu consigo levantar. Quando eu estava muito ruim, que eu fiquei muito mal, eu consigo começar a respirar e a levantar novamente. Então, doutora Adriana, eu gostaria que você explicasse para os nossos seguidores e principalmente para ele, que eu não vou citar o nome porque ele vai ficar desagradável, vai ficar triste, né? Envergonhado. O que faz uma pessoa que ama a vida, que é alegre, que ama viver, que tem amor para dar para as pessoas, que ama a família, que tem uma família bonita, né? Que tem um evangelho maravilhoso, que o ajuda muito também, ter a depressão. Boa noite. A psiquiatria classifica 2 tipos de depressão basicamente. Uma é situacional, a pessoa ela vem enfrentando desafios, né, tristezas, e pode custar um tempo para ela administrar aquele sentimento, ou conflitos que demoram muito tempo, enfrentar uma doença, enfrentar uma perda. Então a gente chama daquela depressão situacional. Alguma coisa levou a ter essa depressão. Existe o desbalanceamento químico, né, de crenças também, a forma como a pessoa vê a vida, interpreta a vida e leva num quadro depressivo. E tem o segundo tipo, que é só mesmo o desequilíbrio químico. A pessoa tá tudo bem, igual você falou, né? Eu adoro a minha vida, adoro cantar, não tem especificamente nenhum motivo para aquele quadro, simplesmente vem o desequilíbrio químico. Então tem essas dois quadros da depressão. Qual por exemplo, algum problema da infância, não é? Então, no meu caso, eu acho que é o primeiro, não é? Então, a infância, a juventude, o mau casamento, né? Foi somando, o conjunto de tudo foi somando, né? E quando apareceu, como se um copo estivesse transbordando, e quando transbordou, então veio a depressão. O que precisa fazer? O que a família precisa fazer quando tem uma pessoa depressiva, né? Eu, por exemplo, emagreci 5 quilos em 10 dias, não é? Eu fui pro psiquiatra em cadeira de roda, e quando eu te procurei, você viu que eu nem não levantava, nem a cabeça, não é? Então, assim, de que forma a família pode ajudar? Porque muitas vezes a família acha assim, deixa ela sozinha, ela tá quietinha lá, deixa ela. É assim que a família deve agir? Normalmente
A sociedade não gosta muito de se incomodar, né? Então, normalmente, se a pessoa está num quadro depressivo, não quer comer, ela tem escolha de não comer, ela não quer levantar, deixa ela quietinha, né? Então, às vezes, né? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas normalmente esses casos eles podem ser por causa de um julgamento parcial, né? Às vezes a pessoa acha que a outra tá fingindo, a outra tá fazendo charme ou fazendo drama, né? Ou tá exagerando, você tá exagerando nesse, né, nesse sofrimento. Levanta daí porque já tem tanto tempo que isso passou, se é situacional. Então, a família antes de tudo, sem julgamento, tentar entender a necessidade daquela pessoa. Então, se ela quer dormir, o quanto ela está dormindo? Será que está dormindo mais do que precisa? Às vezes vir de uma forma mais acolhedora, não, eu te ajudo, né? Escovar o dente, te ajudo, porque a depressão ela pode agravar a ponto da pessoa não conseguir cuidar de si mesma. Então, ela vai precisar de ajuda, às vezes, nas coisas básicas. E a ajuda que eu digo é aquela sempre ajuda de suporte, de acolhimento, de incentivo, vamos fazer junto, tô aqui, né, vou te ajudar. É o mais acolhedor possível e menos julgador, menos punitivo. Eu sempre gostava quando você dizia assim, o que você fez hoje, né? Quando você me ligava, né? E era, eu não consigo levantar. E você dizia, levanta só um pouquinho, vai só até a cozinha e volta, né? Aí no outro dia dizia, olha, eu já consegui colocar uma roupa. Você dizia, nossa, parabéns, que bom, que maravilha. Então isso me incentivava a querer dizer um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Então assim, e para nós que temos a doença, que temos esses sintomas, a gente não deve, na minha opinião, hoje em dia, deixar a peteca cair, como diz outro, né? Deixar de uma vez o problema vir e te afundar, né? Então você chora, você fica irritado, você de alguma forma, mas aquele sentimento que é a depressão, porque às vezes a pessoa confunde depressão com só uma tristeza. Eu tô triste, tô chorando, tô depressiva, né? Às vezes é só uma tristeza, não é? É só um momento, é só uma emoção. Mas a depressão, que é aquele sentimento que parece que você não vai aguentar, que você vai morrer, que você... né? Crise, aí, às vezes junta com síndrome de pânico, com ansiedade, né? Como foi no meu caso. Então, assim, a que ponto a família é essencial para isso? Como a família, além de estar ali, porque eu não queria ficar só. Eu queria ficar só, mas não queria. Você entendeu? Contraditório, né? Eu né? queria alguém ali alisando minha cabeça, eu queria alguém me beijando, eu queria alguém me trazendo alguma coisa, mas eu não queria comer. Mas eu queria alguém demonstrando esse amor, essa preocupação. Então, às vezes, a depressão leva à morte, não é? Então, não é uma brincadeira, não é uma escolha, né? Então, eu tive uma amiga que ficou depressiva porque o marido traiu e ela não conseguiu levantar, né? Nós tivemos agora há pouco tempo, fomos num restaurante, a cunhada de uma conhecida teve a Covid, depois a Covid teve a depressão e não levantou, com 52 anos faleceu, não é? Então, como chegou nesse ponto de chegar até o falecimento, né, de não querer comer, de ir embora, não é? Como isso se agrava e o que a família pode fazer para que isso não aconteça. Interessante, Lúcia, que você falou sobre a infância, né? A ciência que eu estudo, que é a terapia cognitivo-comportamental, especificamente os esquemas, eles entendem que desde criança, bebê, antes de começar a falar, né, às vezes até dentro ainda do ventre, nós temos necessidades básicas, emocionais básicas que não foram atendidas por milhões de motivos, né? Situacionais, às vezes limitação do pai ou da mãe, limitação contextual, a perda de alguém, né? A dificuldade emocional, às vezes, do pai ou da mãe. Então, por N motivos, lá na infância, às vezes a gente não tem algumas necessidades emocionais atendidas.
Então, o fato da gente crescer sem essas necessidades emocionais atendidas na vida adulta, nós percebemos essa falta, nós percebemos esses, né, esquemas que não nos ajudam, não ajudam a ver a vida como ela realmente é, a verdade sobre algumas, né, como ela funciona, e nos força a fazer escolhas como se fossem filtros, né? Às vezes a pessoa ela é muito negativa, ela prefere ver as coisas que estão dando errado do que estão dando certo. E poderia ficar aqui por horas falando sobre esses filtros que nos impedem de ver as situações de formas mais produtivas. Então, o que é depressão, ansiedade, né, e outras doenças emocionais? Justamente um conjunto desses filtros que nos impedem, que seja situacional ou que seja, né, de uma forma com um tempo maior, de interpretar a vida de uma forma mais produtiva. E normalmente esses filtros, essa forma distorcida de ver a realidade vai causar problemas, né? E a família, normalmente, quando a gente, né, o comportamento ele não está muito, sei lá, dentro, né, não está ajustado àquele ambiente que normalmente está, né? Aí de repente a gente começa a mudar o comportamento, a mudar a forma de agir. A família pode estar atenta a isso. Nossa, está acontecendo que ela está mais triste do que o normal, está mais isolada que o normal, parou de fazer o que ela normalmente fazia, né? Ah, eu não estou gostando mais de andar com os meus amigos. Eu sei que nós mudamos, nós somos seres em transformação, mas mudanças muito drásticas no comportamento podem ser sinais de um possível adoecimento que está nascendo, está crescendo, e se a gente, né, a família não estiver atenta, pode assustar com um quadro já moderado ou grave com os prejuízos, né, da depressão ou da ansiedade. Então, a família estando atenta a essas mudanças, talvez muito repentinas do comportamento, dos gostos, dos desejos da pessoa, pode ajudar a enxergar necessidades, né, de ajuda profissional, né, ou às vezes ali só mesmo conversando sobre isso e se descobrindo um pouquinho mais a situação, colocando mais luz, né, naquela situação, a gente consegue entender o que talvez está causando sofrimento e a pessoa está mudando o comportamento. Às vezes eu olho as pessoas com problema de alcoolismo, né, e eu fico pensando o que levou a pessoa a se tornar um alcoólatra, não é? Porque também é uma fuga, uma né? fuga, não é? Então, eu estou me sentindo sozinha, então a cerveja ou a bebida, ela é minha companheira, não é? Sim. Assim como a comida, não é? Também, né? Então, eu estou triste, o que me faz alegria, me dá alegria é comer, não é? Então, quando eu ver, eu já perdi a noção de quanto eu engordei, né? De quanto eu perdi o equilíbrio no comer, e até quem bebe, não é? Às vezes começa só com os amigos, pode ser outro tipo de coisa, né? Começa só com os amigos, brincadeira, mas quando a gente vê, na verdade, é uma necessidade, né? Então, eu tive 2 irmãos com problema de alcoolismo, né? Então, por causa da nossa infância. Sim. Desde a nossa infância. Desde quando estava na barriga da nossa mãe, os problemas que ela tinha, né? Com o relacionamento em casa. Então, eu os perdi, eu sou a mais velha, eu passei por tudo muito mais do que eles, porque eu sendo mais velha eu tinha que cuidar deles, né? E aí a gente vem passando e vem trazendo aquilo com a gente. Foi isso que eu falei outro dia. A gente faz o currículo da vida da gente, quando eu fiz aniversário agora, sábado, né? Aos 71 anos, a gente começa a recordar todas as coisas, né, que se passaram. Mas eu quero que vocês saibam que quando você vê uma pessoa com problema de alcoolismo ou na rua jogada por causa de droga, não é porque ele é só um vagabundo, como eles dizem, uma pessoa qualquer, não quer trabalhar, não é isso que eles dizem, não é? Lá como foi a família dessa pessoa, como foi a infância dessa pessoa, como foi a juventude, quais as decepções que ele teve ao longo da vida, além da infância que ele já tinha, não é? Então, assim, que a gente possa ter mais amor, não é? Sim.
Menos julgamento. Menos julgamento, mais amor, né? E eu gostaria de perguntar assim, para você se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre isso. Síndrome de pânico, por exemplo, também, que é uma coisa que veio comigo, né? A primeira vez que eu tive depressão foi síndrome de pânico também junto. Por causa, olha só, eu nunca tinha tido, por mais a infância difícil que eu tive, eu nunca tinha tido. Mas eu tinha uma cunhada que havia falecido. E ela tinha 2 filhas, que são minhas sobrinhas até hoje, que eu as amo, a Alessandra e a Elisandra. Ele veio e falou pra mim assim, no domingo, na igreja: tia, sonhei com a mãe. Eu falei: é mesmo? Ela falou: é. Ela falou pra mim assim: olha, agora vocês têm que se cuidar, porque vai outra pessoa da família. Minha mãe falou. E ela estava num lugar tão bonito, toda de branco, da igreja. E aí ela falou assim, eu falei, e ela disse: quem? Sim, ela disse. Aí ela disse pra mim o nome da pessoa, que era meu genro. E meu genro teve um problema muito sério de saúde. E eu fiquei apavorada, porque aquilo parecia verdade para mim. Então, veja, eu fui para casa, me ajoelhei, orei e falei: Senhor, se tiver que levar ele, me leve. Porque os meus filhos já estão cuidados, já estão criados. Mas minha filha casou nova ainda agora, os filhos são pequenos, não leve eles. Lógico que eu não queria que ele falecesse. Se eu tivesse que escolher entre eu e ele, eu seria. Mas eu não queria ir. E aí veio a depressão e a síndrome de pânico junto, né? Por não querer morrer. E aquilo eu não falei pra ninguém, guardou. Não tive psicólogo, não tive nada. Então eu andei de hospital em hospital e eu tinha pavor e tudo, né? Eu tinha pavor de televisão, eu tinha pavor de gente gorda, não podia ver, eu tinha pavor, como se fosse alguém me matasse, visse na televisão. Então assim, é algo que o que você não entende, não julgue. O que você não sabe, não critique, não... Sabe, outro dia eu escutei de uma senhora assim: minha amiga tem depressão, eu falei para ela que pegasse uma enxada e fosse carpir. Eu falei: não faça isso, não é? Porque depressão é uma doença, minha querida. Ela falou: ficou toda sem graça. Então, depressão é uma doença, síndrome de pânico é uma doença, né? Crise de ansiedade dá ataques, né? Como eu tive. Então, por favor, cuide das suas depressões procurando profissionais, não é? Não adianta também só ficar na cama, não é? Vá no médico, procure um médico, um psiquiatra, um psicólogo, uma pessoa, né, que possa realmente te ajudar. Porque sozinho tem estágio que você não consegue, porque eu não conseguiria sem ela. Eu a amo de todo o coração e eu tenho assim uma gratidão enorme pela profissional que ela é. Eu gostaria que você falasse mais alguma coisa, se você quiser. Eu acredito, né, quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo sobre como que nós funcionamos, mais eu vejo quão maravilhosos nós somos, né? Fantástico, nosso cérebro é incrível, infinito. E nós não podemos simplificar aquilo que é fantástico, que é maravilhoso, né? Nós não podemos simplificar um funcionamento complexo, totalmente, assim, infinitamente complexo. Então, às vezes, a gente com um julgamento muito simplista, né, muito pequeno, a gente quer, igual essa frase, né, tá com depressão, pega uma enxada que vai salvar. Eu entendo que talvez em alguns casos, né, específicos, que talvez uma ocupação ajudou. Ótimo, mas tem pessoas que são ocupadas e não ajudam. Que tem pessoas que falam que a pobreza é depressão, mas por que os ricos ficam deprimidos, né? Então acaba que tem uma série de complexidades que a gente não pode limitar numa simplificação, né, selvagem, digamos assim. Então, eu sou apaixonada com a mente humana e quanto mais eu estudo, mais eu vejo que nós temos que acolher, escutar, né, e não julgar. E eu sei também, não adianta, né, a gente querer negar que essa é uma área com muito julgamento, muito preconceito. Se meu dedinho tá doendo, eu vou sem preconceito, né, no ortopedista. Agora, se eu tenho uma dor na alma, um sofrimento, normalmente a pessoa tem preconceito de procurar ajuda emocional e falar o que vão dizer de mim, né? A mãe pode falar o que vão dizer do meu filho, isso, o que vão dizer do meu marido, né? Então, eu sei que ainda existem muitos tabus, muito preconceito. Mas, como você disse, né, o mundo pós-pandemia, nós percebemos um crescimento de necessidade de acolhimento emocional, de
como enfrentar os desafios da vida, e seria ótimo se as pessoas simplesmente viessem, né, cuidar das suas dores emocionais do mesmo jeito que elas iriam um ortopedista cuidar do dedinho, né? Então esse é o convite que eu faço: menos julgamento, menos preconceito e mais acolhimento, cuidar das necessidades, né, minha e dos outros também. Obrigada, querida, muito obrigada. Vocês viram, ouviram, né, uma grande profissional. Então, que nós possamos acolher mais, julgar menos, amar mais, fazer mais, não é? Do que a gente tem feito. E procurar ajuda quando precisamos, porque é isso que eu já ouvi. Minha filha não precisa de psicólogo, né? Ela não é louca? Não tem nada a ver, não é? Não tem nada a ver, mas é o não saber, né? E o medo de saber, e o medo de enfrentar, não é? Então, assim, que nós possamos realmente nos amar mais. As pessoas dizem: o mundo está tão ruim. Não, o mundo não está ruim. Nós complicamos a nossa vida, porque se todos nós vivêssemos para fazer o outro feliz, o mundo seria muito melhor, não é? Então, que a gente possa viver para fazer o outro feliz, porque o retorno é muito melhor do que quando nós julgamos e não amamos, e não ajudamos, e não fazemos, e não tomamos nenhuma atitude. Um beijo para vocês no coração e o pensamento milagroso. Doutora, muito, muito obrigada. Muito obrigada por você estar aqui. Você já sabe, se precisarem dela, ela está aqui. É só me ligar que eu sei o telefone e o endereço, tá bom? Beijo para vocês e até. Queridos e amados idolatrados, salve, salve. Hoje nós tivemos um vídeo com a psicóloga, né, doutora Adriana. Espero que vocês tenham gostado. É uma coisa importante para cada um de nós, né? Não só para aquele seguidor que me achou uma pessoa tão feliz e tão alegre, gosto tanto da vida. É por isso que a gente fez essa entrevista com a doutora Adriana, para que tem muitas pessoas que ainda não entendem, não é? O que significa a depressão. Mas eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos no fim de semana, estou muito feliz. Um beijo para todos vocês, o pessoal de Guaraqueçaba, novos amigos que fizemos, novos seguidores. Muito, muito obrigada. Da próxima vez eu vou ler o nome das pessoas que se inscreveram por último e mandaram mensagens, tá bom? Então hoje, nosso pensamento de hoje, como sempre, Cora Coralina, não é? Então fala assim: assim eu vejo a vida. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas me deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria, que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar minhas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão se desmoronando. Nasci em tempos rudes. Aceitei contradições, lutas e pedras como lição de vida, e delas me sirvo e aprendi a viver. Cora Coralina, como sempre. Não se esqueçam. Compartilhem. Se você está lendo, se você está assistindo, se você tiver um amigo que você não compartilhou ainda, peça para esse amigo compartilhar e se inscrever. E a gente vai ver o canal crescer, tá bom? Então, assim, assistam, compartilhem, dê um like e, por favor, sempre dê o seu comentário, que isso me deixa muito feliz. Um beijo bem grande no coração de vocês e tudo de bom para vocês. Amo vocês. Tchau.